Olá, pessoal! Os templos religiosos, eles são um patrimônio importante da história de uma determinada região, tem significado importante para as pessoas de alguns lugares. E a gente, como sempre diz aqui em nosso canal, mesmo que você não seja religioso ou religiosa, visitar esses espaços são uma oportunidade muito interessante de conhecer um pouco da história e do modo de ver das pessoas dessa região. Bom, aqui no Rio de Janeiro nós temos algumas igrejas muito emblemáticas e bem interessantes e que dão conta da história da cidade. Neste vídeo vamos apresentar para vocês algumas igrejas da região da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Vem com a gente conhecer um pouco dessas igrejas e de suas histórias. E a primeira igreja que vamos mostrar para vocês é a igreja de Nossa Senhora da Glória, aqui no bairro da Glória. Vem com a gente. A Igreja da Glória tem origem numa pequena ermida que foi construída nessa região, no terreno doado à Irmandade da Glória no final do século XVII. Quando você olha de fora, você imagina que a igreja é bem maior, mas a nave não é tão grande quanto parece. Mas isso não significa que sua beleza é pequena. Uma das coisas que chama bastante atenção são os azulejos, e as imagens pintadas aqui, algumas de passagens bíblicas. A Igreja Matriz de São João Batista da Lagoa, conhecida simplesmente como Igreja da Matriz, é a mais antiga da região. Ela foi erguida em 1836. Em junho de 1831, foi lançada a pedra fundamental desta igreja. O projeto arquitetônico é de Joaquim Bittencourt da Silva, que também foi responsável pela construção do cemitério São João Batista, aqui pertinho. Aqui atrás de mim tem tipo um guarda-chuva, um sombreiro, uma umbela papal. Significa então que aqui é uma basílica. Se você quiser saber o que é uma basílica e o que é exatamente aquele objeto ali atrás, no nosso vídeo em Ouro Preto nós damos as explicações. Vamos deixar o link aqui na descrição deste vídeo para você assistir a explicação lá.
Em 1809 foi expedido o Alvará Régio, que vai criar então a freguesia de São João Batista da Lagoa. Essa freguesia ia da Lapa até a distante Gávea, passando então pelos bairros, né, da Lagoa, Botafogo, né, hoje o Maitá, enfim, chegando até lá na Gávea. Portanto, essa igreja, né, essa igreja matriz, vai cobrir toda essa área, é conhecida como a igreja mãe das igrejas da Zona Sul do Rio de Janeiro. A origem dessa igreja está ligada à criação do Colégio da Imaculada Conceição aqui na região, né? Esse colégio foi criado a pedido do imperador Dom Pedro II em 1854, que tinha como objetivo, né, a educação dos filhos das elites locais, né? A escola deveria, portanto, prepará-los para continuar os estudos na Europa. Logo na entrada vocês vão ver dois anjos tocheiros, né? Eles foram trazidos da França e são obras do escultor Brunet. Essa igreja então foi construída para ser capela do colégio. A sua pedra fundamental, né, foi lançada em 1886 por uma irmã da ordem religiosa, né, que coordenava o colégio. Mas o projeto da igreja havia sido criado 20 anos antes, né, por um padre muito importante que foi o que difundiu, né, o estilo neogótico aqui no Brasil, né, em muitas igrejas. O nome desse padre é Júlio Clavelin, né, então ele foi responsável tanto pelo projeto dessa igreja como de outros do mesmo estilo no país. Uma das coisas mais bonitas aqui dessa igreja são os seus vitrais, né? Nós temos 32 vitrais que retratam cenas do Evangelho. Há também um paravento com vitrais lindíssimos. Eles são obras de Gastão Formentin, que era filho, né, de um artista italiano, Cesare Formentin. Bom, Gastão, ele além de ser, né, fazer vitrais lindíssimos, era músico, escultor, tinha outros talentos. E ele dividiu com seu pai uma oficina de vitrais, né, em 1918, e eles são responsáveis não só pelos vitrais desta igreja, como de outros prédios públicos no Rio de Janeiro e outras igrejas também. Bom, nesta igreja estão os restos mortais da menina Odete Vidal Cardoso, né, que era uma menina muito piedosa e que se atribui a ela, né, alguns milagres, né? Então está aqui, né, conhecida como Odetinha. Então as pessoas vêm até aqui e há algumas lembranças, né, de graças que teriam sido alcançadas a partir da intercessão desta menina. Se você gostou deste vídeo, talvez se interesse por outros que fizemos sobre igrejas históricas. Deixaremos o link na descrição deste vídeo.